Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe com um amigo, com uma amiga que tem interesse sobre esse conteúdo. Estamos chegando na nossa última aula do módulo 1 de Python e nos próximos vídeos vamos iniciar aí o módulo 2 e explicar como vai funcionar as nossas dinâmicas, tudo bem? Então, bora lá para o nosso conteúdo de hoje e vamos entender um pouquinho mais. Hoje nós estaremos falando sobre funções e para que ela serve e como a gente utiliza no nosso dia a dia, seja numa análise de dados ou seja para utilizar o Python para alguma tarefa. Então, bora lá entender o que a gente tem aí. Bom, o que é uma função? Né? Uma forma, uma forma livre, lendo um pouquinho da documentação do Python e tudo mais, a função é um conjunto de código, né, encapsulado. Pô, mas o que seria um conjunto de código encapsulado? É quando eu pego aquele bloco de código que foi escrito, né? Quando a gente pega aqui numa célula o que foi escrito e eu coloco para chamar uma função. Igual como nós vimos na aula anterior, a função enumerate. Então eu tenho um bloco de código todinho lá dentro na função enumerate e a única coisa que eu faço é colocar um parâmetro lá, né? Que precisa ser um conjunto de dados do tipo iterável e ele vai se resolver. Então, é exatamente isso aqui, ó. Função é um conjunto de códigos encapsulado, pré-compilado pela linguagem, então foi validado, foi checado se aquilo ali minimamente executa ou não, né? Mas só é executado quando é invocado, né? Então, só entra em execução essa função quando eu faço menção a ela. Então, basicamente é aquela visita muito bem-vinda. Quando a gente convida, ela vem. Quando não convida, ela não vem. Tudo bem? Bom, para que serve a função, né? É, a principal função dela, né, é encapsular os blocos de códigos para evitar a repetição. Então, ao invés de eu ter espalhado pelo meu código toda a função de cálculo de um salário, né, a gente tem a função calcula salário e eu passo só o parâmetro do salário e ela resolve todas as regrinhas que a gente tem ali, traz maior legibilidade no nosso código, então fica fácil, encapsulado, eu sei onde que está, é fácil prestar manutenção, né? E já até antecipei aqui o terceiro item, que é fácil prestar essa manutenção, né? Porque a gente tem aquele bloco de código em um único local e tudo mais, então até para replicar fica mais fácil. E aqui eu trouxe dois exemplos, né? Um exemplo é conexão com um banco de dados. Então, ao invés da gente ter esse código repetido toda vez que eu preciso fazer uma chamada com o banco, eu tenho uma função de conexão. E só basta eu ir lá chamar essa função. Eu chamo a função conecta no banco e ele me devolve falando, ó, a sua conexão está aberta e você pode utilizar. E a função de cálculos que eu comentei, né, é um exemplo, não é a função de cálculos, mas é você ter uma função para calcular alguma coisa e torna fácil, né? Porque a gente tem ela encapsulada em um único local para prestar manutenção. E os ganhos é a fácil manutenção, menor escrita, menor tendência de erro e entre outros aí. Então, vamos ver um pouquinho aqui, ó, das características, né? Uma função ela pode receber ou não parâmetros. Então a gente já viu funções que recebem parâmetros, né? Nós vimos funções que não recebem. Então, se eu simplesmente quiser chamar aquela função, ela vai executar alguma coisa. Se eu não quiser passar nenhum parâmetro, ela também continua executando, vai da dependência da função. Então, isso o que quer dizer, né? Quer dizer que a gente pode fornecer valores e ela vai executar. E tem casos que não é necessário. Então, tudo vai da necessidade. E também tem um segundo ponto que ela pode retornar alguma coisa ou não, né? Então, por exemplo, eu eu quero converter um número. Então eu converti, ele já adiciona lá, né, é, essa função. E tem função que eu só quero calcular, quero checar, quero setar um valor, ela não precisa me devolver nada para a tela, tudo bem? Então ela pode me devolver alguma informação ou não. Pode me devolver uma lista, seja o que for. E aqui um ponto interessante, né? O que indica a criação da função é a palavra reservada def. Então,
No Python, quando vocês verem o início como def, quer dizer que a gente está criando uma função. Então, vamos lá para o nosso código. Essa é uma aula bem legal. A gente vai utilizar bastante funções aí para encapsular os nossos códigos. Então, vamos ver como funciona. Para nós instanciarmos uma função, para nós criarmos, né, instanciar, criar ali, nós usamos a palavra reservada def. Precisamos atribuir um nome à nossa função e não pode ter espaços, tudo bem? Então eu vou criar uma função super simples chamada exibe nome do curso. Então nós estamos aqui no curso, né? Jornada seja na lista de dados e eu quero criar uma função para exibir o nome dela, do curso, né? Então o nome é obrigatório e o parênteses é obrigatório e os dois pontos, como a gente já viu aí no for, no while, no if, e com isso respeitando sempre a indentação. E eu quero que quando chamar essa função, o que seja executado seja um print em tela com o nome jornada seja analista de dados. Então, quando eu chamar essa função, né, eu quero que seja exibido em tela esse valor. Então, Shift Enter e instanciamos aí essa função. Se nós pegarmos aqui, ó, e colocarmos aqui embaixo, ó, igual nós vimos com as outras funções, e der um Shift Tab, ó, ele vai passar. Ó. Então a gente está vendo aqui, ó, exibe o nome do curso, aonde essa função está salva. Ó. Então está aqui, ó, né, o diretório da minha máquina e é onde eu mostrei para vocês onde a gente estava lá. Ó, em Documents, GitHub, jornada seja na lista de dados, que é o nome da pasta. A outra pasta, né, Python para análise de dados, e está aqui. Ó. Então aqui é onde ela está armazenada, né, onde ela foi instanciada. Então ela é uma função, e se eu colocasse os parâmetros aqui, os nomes e tudo mais, vocês viriam. E como é que nós chamamos, né, essa função? De uma forma bem simples. Ó. Da maneira que ela está aqui, ó, exibe nome em curso, é só dar um Shift Enter. E essa função ela foi chamada e executou o código dela, com print jornada seja na lista de dados. E essa função, ela não retorna nada. Ela simplesmente só exibe o nome em tela. Para com que ela devolvesse alguma coisa, a gente precisa informar. Retorna isso daqui, por favor. Então, se a gente colocar uma variável aqui, ó, a variável xpto, e colocar aqui, ó, exibe nome curso, e depois pedir para exibir o valor de xpto, não tem nada ó, em xpto, é none. Tá? O none aqui no Python ele é entendido como nulo, tudo bem? Então não tem nada aqui para ser exibido. Ela não retorna, né? Eu não estou retornando esse valor para que ele seja armazenado, tudo bem? Então é só para que vocês fiquem claro que não é simplesmente só atribuir aqui, porque não está sendo retornado nada, né? Eu não, só estou fazendo uma chamada. Então essa aqui é a forma que a gente cria aqui uma função. Tudo bem? Agora a gente vai criar uma função que vai receber um parâmetro. Então, ao invés da gente estar com esse nome aqui, ó, fixo, né, para ser exibido, eu quero passar um valor, seja qual ele for, e eu quero que exiba esse nome. Tudo bem? Então, ó, def para criar a função, e a gente vai criar uma função chamada exibe nome, e agora ela vai receber um parâmetro. E o nome do parâmetro pode ser o que nós quisermos, respeitando, né? Se não ser uma palavra reservada, não tendo acentos, não tendo espaço. Então eu vou colocar aqui, ó, como nm, né? Exibe. Então esse é o nome do parâmetro para que ele seja utilizado aqui dentro da função.
Então eu posso passar o que eu quiser, né? E eu vou acessar o valor, né, recebido como nmzib. E aqui, ó, eu vou colocar um print para com que ele exiba. Instanciei aqui, ó. E se a gente chamar ela, também, ó, tá igualzinho. A gente viu, tudo mais. Tudo bem? E agora, ao invés de mostrar o jornada, eu vou pegar o jornada seja na lista de dados para que vocês possam ver. Chamei ela e posso fazer uma outra chamada aqui, ó, com e a função exibe. É uma função extremamente simples, né? Só para que a gente saiba aqui como ela funciona. E se eu quiser chamar essa função aqui, ó, exibe nome curso, consigo chamar essa função aqui agora também. Então, a função está instanciada, né? Ela está criada e eu invoco ela quando eu quiser no meu código. Esse é o legal da função, tudo bem? Então, agora nós vamos criar uma função que vai retornar, né, um parâmetro, né? Então a função vai receber uns parâmetros e ela precisa devolver para a gente aí alguma coisa. Então vamos lá, ó. Vamos criar uma função aqui, ó, soma valores. Eu já sei como é que eu recebo parâmetros, eu defino o nome, então vou colocar aqui, ó, valor 1, valor 2. Eu vou criar aqui uma variável aqui dentro, mas eu vou exibir também como é possível, vamos lá. Então eu tenho a variável aqui, ó, calc, e eu quero o valor 1 mais valor 2, e eu quero que retorne o valor de calc. Tudo bem? Então, ó, quando eu chamo aqui, ó, e eu vou passar 10 e 20, quando o 30 aparece aqui, não quer dizer que eu exibi ele. Ele está retornando. Tanto que se a gente colocar aqui, ó, XPTO, não aparece nada em tela. Quer dizer que o que foi retornado dessa função está em XPTO. E aí sim a gente vê aqui, ó, esse valor. Tudo bem? Uma outra forma que a gente tem de estar fazendo aqui é essa função que retorna, de uma forma simples, pensando em economizar valores, né? Ao invés de eu ter o calc aqui, ó, eu coloco aqui assim, ó. Assim eu não preciso ter uma variável que vai armazenar um cálculo que vai ser retornada. Já que eu não vou precisar utilizar ela ao longo da... Eu não vou precisar utilizar ela ao longo do meu código, então eu uso aqui, ó, o return. E ela vai retornar da mesma forma. Quando eu fizer isso aqui, ele vai sobrescrever esse código, tudo bem? E ó, continua a mesma coisa. Então aqui é só uma, né, outra forma de se escrever a mesma função. Tudo bem? E quando eu faço isso aqui, é a mesma função, ele sobrescreve, tá? Ele vai sobrescrever a função aqui. Então aqui é só um mero exemplo aqui de como a gente cria uma função, tá? E quando ela recebe, retorna valores. Lá em cima, nós falamos sobre que nós precisamos criar regras para calcular um salário, né? E ao invés disso, desse código estar sempre repetido, a gente precisa ter uma função para estar fazendo esse cálculo, né? Então imagina que eu até deixei aqui pronto, né? Então imagina que eu tenho, né? Eu tenho o valor do meu salário e vamos falar que seja R$ 1.000. E daí eu preciso calcular, tá aqui, ó, o desconto do IR, preciso calcular o desconto do INSS, preciso calcular outros descontos, caso tenha, preciso calcular o total dos descontos
e preciso calcular o salário líquido. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 variáveis para ser calculadas, tudo bem? Então vamos falar que o desconto do IR, né, ele seja 7%. Então aqui, ó, 0,07, com base no meu salário. O INSS, que ele seja 2%. Os outros descontos, né, vamos falar que ele também seja 0,2, né, seja 2%. O total dos descontos, ele é a somatória desses 3 descontos. Então a gente tem, ó, desconto IR, desconto INSS e desconto outros. Tudo bem? E o salário líquido, ele é a subtração do valor do salário menos o total dos descontos. E com isso aqui, ó, a gente exibe, ó, o valor do salário, quanto que o imposto de renda desconta o INSS, outras despesas, o total de desconto que você tem e quanto você vai receber no final do mês. Agora, eu quero que você calcule um outro salário. O que você teria que fazer? Teria que copiar isso tudo aqui, ó, né? E reescrever no teu código. Então agora a gente precisa criar uma função para poder estar, né, instanciando isso daqui e que a gente só passe o valor do salário. Então eu só vou passar o valor do salário e o meu código vai se virar. Então, ó, veja como torna fácil. Vamos copiar isso tudo aqui. Ó. Meu código lá está feito e eu coloquei ele aqui. Ó. Então eu tenho a função, né? Calc salário líquido. E como eu já tenho essa variável aqui, está trabalhando, eu vou colocar ela aqui, ó, valor salário, e ela some. Todo o meu código precisa respeitar a indentação da função. Então eu vou colocar aqui dentro da minha função. Então isso tudo aqui está dentro da minha função e o valor salário está aqui. Então essa agora, ó, é a minha função. Calc salário líquido. Nós passamos R$ 1.000 lá em cima, só para que a gente possa olhar que seja igual. E a gente tem, ó, 890, 890. O legal disso aqui agora é, se eu quiser chamar com outro valor, é só eu chamar aqui, ó. Coloquei 5.000 e ele vai retornar para a gente. Então, esse é o lado legal que a função tem. Eu encapsulei toda uma regra de negócio, todo um processo e agora eu só chamo e essa função se vira. Se vocês observarem, eu usei essa nomenclatura aqui, ó, 2 pontos, pontos, 2 Fs, para com que ele ajuste, né, para 2 casas decimais. E aqui no final eu estou deixando um link fazendo referência a todas essas, como é que eu posso falar? Todas essas formatações de string para que vocês possam estar trabalhando e entender como elas funcionam. Então ali tem um link bem interessante, tudo bem? Para que vocês possam estar utilizando. Então aqui, ó, é só mostrando o ganho de ter a função. Eu não preciso ficar reescrevendo várias vezes o mesmo código, é só eu chamar ele aqui, tudo bem? E daí a gente consegue consumir. Bom, vamos lá. Nós tínhamos a função exibnome, né? E a função exibnome, quando a gente chama, né? Quando a gente chama essa função, a gente sempre tem que passar um valor padrão para ela, né? Tanto que, se eu colocar aqui, ó,
ela vai retornar para mim a função que eu já tinha instanciado lá em cima, que é a função exibNome, tudo bem? E se por algum acaso a pessoa não conhece o nosso código e ela não passa nenhum valor aqui, ó, o que que, o que vai acontecer? O que acontece? Então vamos simular aqui, ó. Estou criando a função exibNome2 e estou colocando aqui de uma forma bem simples. Então, ó, igualzinho à função número 1, só que eu só estou fazendo aqui com a número 2 porque a gente vai precisar alterar. Se eu não passo nenhum valor, né, a gente tem um erro. E a gente recebe a informação que um parâmetro, um argumento, né, é obrigatório e não foi fornecido. Então a gente tem uma forma de estar tratando isso. É uma forma quando a gente define um valor default para a função. Se nada vir, trabalha com esse registro, né? Trabalha com esse valor. Então, se eu não passar nenhum valor aqui, eu quero colocar aqui nenhum valor foi informado. E agora, ó, fazendo a mesma chamada aqui, ó, eu não tenho o erro da função e eu consigo falar, ó, nenhum valor foi informado. Posso colocar qualquer outra coisa aqui, né? Então é uma forma que a gente tem de estar colocando um valor default. E aqui pode ser até um número inteiro, né? Vamos falar que a gente está fazendo a conta de dois valores aqui, ó. Então eu estou e aqui, ó, eu quero pode ser o print aqui mesmo. L1, L2. Se eu não passo nada, ele exibe 20, 30. Mas se eu mando, ó, se eu passar 1, ele altera, tá vendo? Então esse é o legal. Até se eu quisesse fazer um cálculo aqui, né? Ele não iria dar problema. Tá vendo? Ó, ele pega o 10, soma com o 30. Então é uma forma que a gente tem de estar colocando um valor default para a função. Tudo bem? Trazendo mais um exemplo aqui de como a gente pode estar automatizando os scripts que a gente fala e tudo mais. Então eu trouxe aqui o exemplo da nossa última aula, que nós calculamos lá a tabuada, né? Então nós fizemos um cálculo lá de tabuada e tudo mais. E, poxa, eu não quero mais fazer a tabuada do 2, eu não quero fazer mais a tabuada do 5, né? Eu quero fazer eu quero fazer de forma dinâmica, eu quero solicitar um valor de tabuada e calcular. Então vamos lá. Eu já trouxe aqui, ó, para nós o código da tabuada. Tudo bem? E se a gente executar aqui, ó, ele já está fazendo a tabuada do 1 ao 10, né? E agora o que, que eu quero? Eu quero ter uma tabuada, uma função chamada, né? Calc tabuada. E eu quero passar o valor, né? Eu quero passar um valor, né? Um valor para ser calculado. E aqui, ó, já que vai ser uma função, eu vou colocar esse número aqui. E eu preciso fazer 3 ajustes aqui. Eu vou pegar o valor calc, Ctrl C. O valor de início é o valor que eu vou fornecer. O valor multiplicado a 10 é o valor que eu vou fornecer. Né? E o valor que ele vai pular, os steps, é o valor que eu também vou fornecer. E aqui, ó, a gente vai alterar. Ó. Aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 2. E a gente vai colocar mais um valor aqui, ó, né? Que foi fornecido em tela. E agora eu tenho a função calcula tabuada. E se a gente chamar aqui, ó, tem a nossa funçãozinha. E uma informação, né, legal aqui.
mostrando o ganho, né? Então vamos fazer um for aqui, ó. Fiz um for que ele vai do 1 ao 10, tudo bem? Na verdade, vamos colocar do 2 ao 10, que do 1 a gente não tem tanta necessidade. E o que eu quero fazer agora? Eu quero chamar essa função aqui, ó. Então, ó, print format x, chama a tabuada do 2, e aqui, ó, eu vou só querer pular uma linha para que fique melhor a nossa visualização. Então, olha que legal. Claro que se a gente escrever correto aqui, ó, né? Calcula a tabuada. E aqui eu tenho, ó, calcula a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10. Só que eu continuo aqui, ó, com o 2. Então, o que precisa fazer? Ó? Ao invés de ser o 2, eu vou passar o x, né? E é o que acontece. Aqui é que entra o ganho. Aqui é que entra o ganho, né? Então agora eu tenho, ó, a tabuada do 2, a tabuada do 3, do 4, do 5. Então eu fiz, né, um conjunto de 3 linhas, fazer todas essas chamadas aí. Então isso é uma forma que a gente tem de estar ganhando aqui, como é que eu posso falar, de forma dinâmica. Pessoal, o que eu queria que vocês gravassem e tivessem em mente é tudo que está daqui para cima. O que eu vou falar daqui para baixo não é para que vocês gravem, é mais para que vocês conheçam e vejam como isso funciona, como isso trabalha. Mas o que tinha aqui para gravar era isso daqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa função aqui, calculadora. Cadê? Aqui a função calc tabuada. Boa. Peguei aqui a função calc tabuada. Então vamos lá. Como a gente pode melhorar a descrição, né, dessa função? A gente poderia estar informando, né, qual é o tipo desse valor. Então é um inteiro, né? E vamos colocar aqui como tabuada 2. E quando a gente analisa aqui, ó, eu sei que esse parâmetro aqui, ó, ele recebe o inteiro. Então a gente já começa a ter minimamente, né, esse valor aqui. Então agora eu consigo informar, né, consigo colocar aqui um detalhamento sobre o que é, né, como é que eu posso falar? Esse parâmetro. Então aqui eu não tô retornando nada, eu não tô fazendo nenhuma ação. Perdão. Agora vamos falar assim, ó, a gente está calculando do 1 ao 10 de forma fixa. Mas e se eu quisesse melhorar isso aqui e falar assim, ó, às vezes eu não quero que seja até o 10, às vezes eu quero, né, um, um range maior. Então a gente pode colocar uma melhoria aqui, ó, colocando aqui, ó, o VLMax. E o VLMax, ele também é do tipo inteiro, e o valor default dele é 10. Então quem quiser informa, quem não quiser, não informa. E a gente altera aqui, ó. Então, ó, que legal. Eu tenho a minha chamada aqui da função e eu quero a tabuada do 8. E ela vai até o 10. Agora, se eu quero que ela vá até o 12, ela também vai. Então, aqui é uma forma da gente estar melhorando. Lucas, quando eu coloco o int aqui, ele está forçando o inteiro, vai dar erro se eu passar string? Não, não vai dar erro.
Isso daqui é só uma forma para que a gente possa olhar aqui e ter uma clareza do que se trata, tudo bem? Que o Python ele não trava nada. Tem algumas nuances aí que eles estão vendo para colocar para com que seja obrigatório, mas até então não. Tudo bem? Até então isso aqui é só de forma de leitura, de tornar mais simples. E se eu quisesse armazenar o valor calculado e devolver uma lista aqui, a gente poderia, né, melhorar ainda um pouquinho mais essa função, colocando aqui, ó, uma lista. Então a gente pode colocar aqui, ó, lista retorno, instanciamos ela como vazia, e o legal disso aqui, ó, é aqui, ó, essa setinha, deixa eu só checar aqui na minha colinha, é isso aqui. Então a gente está falando aqui o retorno, né? O retorno é uma lista. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, como lista retorno ponto append, e eu quero esse valor aqui, ó, o valor de y, que é o valor que está sendo calculado. E aqui a gente coloca um return lista retorno. Então, ó, eu vou pegar esse calc tabuado aqui que a gente viu, ó, vou colocar aqui nessa variável. Exibiu aqui o print e, ó, eu tenho uma lista com o retorno, né, do que foi calculado e é do tipo lista. Então aqui são só formas que a gente tem, né, para estar trabalhando. Isso daqui são só formas de deixar mais claro a função. Se vocês olharem aqui, ó, que eu vou te falar, para a pessoa que não conhece a construção, então a pessoa consegue minimamente entender, né, que espera-se um inteiro dessa variável, espera-se um inteiro, se não passar nada vai receber um 10 e que essa função retorna uma lista. Aqui é só para a forma de ser interpretado, não é nada obrigatório, nossa, eu tenho que escrever assim, nada disso, fiquem mega tranquilos. Aqui eu deixo 3 links de referências para que vocês possam estar dando uma lida sobre essas formas de estar escrevendo aqui a função, tem nesse link aqui, tudo bem? Então, para essa aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela audiência e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.